Olá, tudo bem? Boa noite. É uma alegria mais uma vez estar conversando com todos vocês. Hoje nós tínhamos já anunciado que falaríamos sobre a liberdade de imprensa. Essa é a grande missão de hoje. A liberdade de imprensa, só para que a gente possa lembrar, é uma data marcante, porque desde a vinda da família real para cá, na época do Império, a liberdade de imprensa tinha censuras, né? Tinha muitas censuras. E de lá para cá, com a Constituição de 1824, já se começou a estabelecer algumas regras que pudessem regular a liberdade de imprensa em todo o Brasil. E de lá para cá, todas as constituições asseguraram, de uma maneira ou de outra, a liberdade de imprensa, né? E nós tivemos esse coroamento de maneira bem mais forte com a Constituição de 88, depois de um regime escuro, poderia dizer assim, em que as liberdades foram tolhidas e que as liberdades não foram mantidas durante um período do regime militar. Mas foi em 1988, com a nossa Constituição Cidadã, que a liberdade de imprensa, de maneira definitiva, entrou na pauta do nosso Brasil. Até porque, quando nós começamos a assistir e ver que a imprensa ganhou um grande espaço na democracia brasileira, lógico, porque a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão é uma fonte essencial, para a democracia, né? Eu acho que esse aspecto que nós temos que lembrar. E não foi em vão que o artigo 5º da Constituição Federal e também o artigo 220 da mesma Constituição estabeleceu da seguinte maneira, né? A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição Federal. E no parágrafo 1º estabelece mais que isso: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto do artigo 5º da Constituição Federal. Esta temática é uma temática que importa para toda e qualquer democracia, porque a liberdade de imprensa é a essência da democracia. Se você não tem liberdade, nós não temos nada. Se nós não temos o direito de ir e vir, nós não temos nada. Se nós não temos o direito de pensar e expressar os nossos pensamentos livremente, também não temos nada. Eu acho que este é o ponto, que a Constituição Federal estabeleceu esta regra. E no parágrafo 5º do artigo 220, diz ainda mais: não é só ter a liberdade de você ter a expressão do seu pensamento e a garantia pela Constituição Federal de você ter o direito de pensar, de divergir e de ter seu próprio raciocínio. Diz o parágrafo 5º: os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. O que significa dizer isso? Que a democratização dos meios de comunicação também é essencial para que a liberdade de imprensa seja definitivamente consolidada. Eu falei ontem sobre alguma situação sobre esta essência, que é a liberdade de comunicação com as redes sociais, e eu quero repetir isso hoje, já que hoje, dia 7 de junho, é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. E nós não podemos passar em branco uma data tão importante, até porque nós sabemos que custou caro para o Brasil, custou caro para a cidadania brasileira a gente assegurar isso na Constituição da República e assegurar isso na vida do dia a dia de cada jornalista. E isso passa a dar um tom de que
O jornalismo, o jornalista precisa, e é uma essência da sua atividade profissional, a liberdade de escrever a notícia de maneira firme, correta e isenta. Nós não podemos aceitar ou acreditar que a liberdade de imprensa, que nós aqui estamos ratificando o compromisso, porque é um direito social indispensável para a liberdade das pessoas, não só do jornalista. O jornalista tem que ter liberdade para atuar. Ele não pode ser submetido a um comando que possa tolher a sua linha de pensamento, tolher o seu raciocínio sobre a formação de uma notícia, ou seja, sobre a informação que ele vai dar de determinado assunto ou de determinada matéria. Nós não podemos concordar, e aí a Constituição estabeleceu no parágrafo 5º do artigo 220 que o oligopólio, o monopólio é prejudicial à democracia quando se trata de imprensa. É prejudicial à liberdade em si, que é a essência da democracia. Porque nós temos e conhecemos vários veículos impressos, televisivos, radiofônicos, que o jornalista tem que fazer a regra da casa. A notícia tem que ter uma tendência. A notícia tem que dizer uma linha de pensamento do proprietário do veículo. E essa liberdade é que nós não concordamos que possa sofrer qualquer mácula. Assistimos centenas de vezes jornalistas sendo demitidos, perseguidos, porque falaram A ou B sobre determinada voz política, ou seja, a sua opinião pessoal, fora inclusive do ambiente de trabalho, que fosse contrário aos interesses do proprietário do veículo. E por conta disso foi demitido ou coisa parecida. Isso é comum, infelizmente ainda é comum. Mas quando nós tivermos uma liberdade de imprensa, assim como desenhada pela ONU, pela Unesco, em que é a essência em qualquer mundo civilizado, que o jornalismo precisa existir de maneira livre e respeitada. Porque se não respeitar isso, a gente não respeita a informação. Não respeitando a informação, nós não estamos respeitando a essência da liberdade das pessoas, porque ela induz o pensamento, ela induz vários enganos que a sociedade acaba aceitando como verdade, quando já sabemos que mentira pode ser. E é nesse viés que eu venho aqui hoje tratar dessa temática. Nós temos, obrigado a Excelso pela oitiva, pastor Josias e outras tantas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento em que a gente faz aqui uma demonstração de compromisso, de comprometimento com esse direito social de cidadania muito grande, não é verdade? Quero aqui registrar a nossa grata satisfação da rede Ricardo Boechat, que acaba de informar que estão aqui acompanhando, né? E sim, eu acho que é essencial para tudo isso, o desenvolvimento da sociedade passa pela liberdade de imprensa. Eu quero dizer que essa é a essência da nossa grande manifestação de hoje. Porque nós assistimos em alguns momentos, agora, nesse momento recente, o quanto a ideia de falsas notícias induziram massas, populações, para ira, para raiva, para tudo, né? Eu acho que esse ponto é que eu volto a trazer o eixo da nossa conversa, da essencialidade da liberdade, mas da liberdade com responsabilidade. Esta é a grande missão do jornalista, que eu reputo como uma atividade essencial e indispensável para a existência da democracia e para o desenvolvimento do país. Essa colocação que eu acabo de fazer, ela é fundamental, né? Ela é fundamental porque não há como você admitir informação sem liberdade.
ou então deixa de ser informação, é um pasquinho, é uma notícia dirigida com determinada tendência ideológica e deixa de ser um jornal, deixa de ser uma notícia que possa ser colocada como informação para as pessoas, e sim deformação para as pessoas. Esse é o ponto que a gente entende como importante, como relevante, né? E nós não podemos deixar de tratar, não é deixar de tratar, porque esse ambiente que nós estamos construindo, eu faço todos os dias uma gota de palavra, uma gota de palavras jurídicas, mas também não é só jurídicas. Aqui a essência da nossa conversa é a cidadania. Lógico que a minha atividade como advogado também é essencial e indispensável para a democracia, porque sem advogado não há justiça, e justiça que não tem advocacia é uma justiça falha, e ela também não vai exercer a cidadania. Assim também é a atividade de jornalista. Como a essência da justiça precisa de um advogado, a essência da democracia precisa de jornalistas livres, precisa de jornalistas preparados. Nós não podemos também deixar que isso passe sem que a gente tenha essa responsabilidade, né? Eu tenho isso como uma missão de vida, e o jornalista também, seguramente, quando escolhe ser jornalista, numa profissão, eu quero crer que dentre poucas que tem, assim como eu já li esses artigos e o artigo 5º, uma proteção constitucional. Nós, advogados, temos no artigo 133 a proteção constitucional da nossa atividade jurídica, a essencialidade do advogado para funcionamento da justiça. E a segunda profissão mais importante na Constituição Federal, eu quero que os jornalistas lembrem disso, é o jornalista. Primeiro advogado ou segundo advogado, escolha qual o mais importante, e o jornalista. Por quê? O artigo 220, casado com o artigo 5º, estabelece que o jornalismo precisa ser livre e não pode sofrer influências ou comandos que não sejam ditados pela liberdade de pensamento e de expressão. Então, assim, eu digo que a liberdade de imprensa, a liberdade que nós estamos festejando hoje, que coincidentemente nasce de maneira efetiva em 1988, portanto, este ano completa 30 anos. A nossa Constituição Federal faz o 30º aniversário. 30 anos de uma carta democrática no Brasil. Eu quero dizer que é a Constituição com maior durabilidade na história da Constituição. Tivemos a de 24, tivemos a de 91, tivemos a de 37, e entre a de 91 e a de 37, poderia dizer que teve um período também, mas aí também tivemos um período ditatorial, que nós não pudemos entender que fosse dentro da normalidade. Então a Constituição atual de 88 é uma das mais duradouras e, sem dúvida nenhuma, a que mais assegura direitos à liberdade e mais assegura a função da democracia como essência do Estado Democrático de Direito. Este é o grande aspecto que eu vejo de poder tratar no dia de hoje. Tantas pessoas importantes acompanhando, fico muito feliz por isso. Dr. Cleanto Fortunato, magníssimo juiz, nosso querido Carlos Silva, também radialista, e tantas pessoas que, paralelamente, Douglas Azevedo, Walter Norighello, grande professor Walter Norighello, que acompanha também a gente aqui pelas redes, Rosa Maria, eu vejo aqui ao passar aqui durante a tela, muitas pessoas acompanhando, compartilhando, discutindo, e eu aqui quero ouvir também opiniões, podem dar suas opiniões, e eu vejo aqui um colega que está só alternativa gráfica, ele coloca: nós que trabalhamos com gráficas também passamos por situações de direito de liberdade
Essa é a nossa luta. Ou seja, lá de Parelhas, olha bem, né, dizendo que o segmento gráfico também sofre, porque na hora de imprimir, você não imprime aquilo que você quer, você imprime aquilo que é permitido imprimir, não é? Esse papel que você vê não é só o jornalista do jornal, do rádio e da TV. Todo jornalismo que trabalha na assessoria de imprensa, lá nos tribunais, que também estão nos acompanhando hoje, as assessorias de imprensa dos tribunais, dos ministros, que lá na sua redação, na assessoria jurídica, tem a responsabilidade de comunicar com transparência, de comunicar com liberdade e trazendo a notícia como ela é. Esta é a missão que o jornalismo tem, seja ele no rádio, agora nas redes sociais, seja ele pela imprensa escrita, falada ou televisada, mas também aquele jornalista que está lá num gabinete fazendo assessoria para uma autoridade, ele também tem a responsabilidade de escrever a verdade, redigindo num contexto em que é possível informar as pessoas com a imprensa. É este o grande papel. Grande professor Walter Norighello, mandando aqui uma mensagem: liberdade é como o ar que respiramos, sem ela não há possibilidade da vida. Parabéns, Walter Norighello, pelas suas palavras. Realmente, a temática é muito parecida. Se nós não temos liberdade, nós não temos como respirar. É o sufocamento que sofremos algum tempo atrás de quem ousasse falar ia para o exílio, ia para a cadeia, ia preso e tudo mais. Esse tempo era um tempo em que não tinha liberdade, não se tinha vida. Esse tempo passou. Agora nós temos um tempo novo, em que a responsabilidade da democracia, da essencialidade da opinião, passa pelos meios de comunicação, indubitavelmente. São os meios de comunicação hoje, ou seja, todos os meios de comunicação. Antigamente era só o rádio, era o jornal, depois veio o rádio. Ô, vereadora Romicélia, tudo bem? Um grande abraço, o fortalecimento da independência, liberdade e construção social. Também muito obrigado por estar acompanhando, vereadora. É uma alegria saber que muitas pessoas do Brasil estão compromissadas com a liberdade de imprensa, com o compromisso com a democracia e com a garantia de que a democracia precisa de que as opiniões, que a verdade dos fatos chegam livres e independentes na casa de cada brasileiro. Nós não podemos recepcionar notícias de inverdades ou fakes, como estão acontecendo nas redes sociais. Eu dizia ontem sobre essa questão das mídias, de que nós temos que acabar um pouco com isso. Tem muitas pessoas que usam a mentira para garantir espaço, até transformar a sua mentira numa verdade. E eu posso dizer, e já existe um ditado, eu não lembro agora quem, de que quando uma mentira é dita sempre, todo dia, ela acaba se transformando numa verdade. Lógico que não é a verdade absoluta, mas é uma verdade que é tida como verdade. E às vezes nem sempre é verdade o que se diz por ali, né? Então, Douglas Azevedo Cacacciori dizendo também: liberdade, sem liberdade a verdade não aparece. Muito bem, completou o que eu vinha dizendo agora. Obrigado, Douglas, você acabou complementando meu pensamento nesse momento, né? E eu acho que não é assim, Guga Vasco da Gama também, um grande abraço. Eu também não vejo como o desafio não é assistir ou não um canal de televisão. É você assistir com uma visão crítica e saber depurar o que é opinião do veículo de comunicação e o que é informação. E é essa dificuldade que a sociedade tem, porque tudo que o veículo coloca é uma verdade para aquele que não tem o discernimento. E aí é que nós entramos numa outra verdade que precisa ser dita. Essa liberdade, ela é plena quando a educação lhe prepara para compreender, para ler, observar e formar opinião. Se nós não temos uma formação educacional capaz de lhe dar liberdade de interpretação de um texto, de uma notícia, nós também já não temos mais educação.
A educação tem que preparar todo cidadão brasileiro para compreender o que se passa. Não é apenas para compreender que 1 mais 1 é 2. Sim, tem que aprender isso. E não é só aprender a ler e escrever. Tem que aprender a interpretar os fatos para poder compreender uma notícia e ter uma visão crítica sobre o que se passa. É este o desafio que nós temos. Essa imprensa, como diz agora a Carolina Oliveira, é o jornalismo sem a manipulação. Ou seja, precisamos que a sociedade tenha condições de ter essa opinião e não apenas seguir a opinião dos veículos que a induzem. Não é? Então assim a nossa conversa vai crescendo, né? Porque o papo é muito bom, né? Aí para os amigos que estão acompanhando, eu estou muito tranquilo aqui no sentido de ter essa conversa, porque eu estou interagindo com você. Às vezes eu nem sinto passar a hora. Normalmente a gente fica 10 minutos, 15, eu nem sei quanto tempo nós já estamos no ar. Mas o mais importante é que a gente está tendo uma interação aqui com quem está acompanhando. E você sabe que a nossa grande missão como advogado, como jurista, como pensador também, como pensador de uma sociedade mais livre, mais digna, de uma sociedade onde o respeito seja uma tônica natural em todas as pessoas, é essa sociedade que nós sonhamos. Ontem mesmo eu postei um card na minha rede social em que dizia o seguinte, esse card não fui eu que pedi para fazer, esse card eu vi numa rede social e copiei e postei. E dizia o seguinte, uma foto de uma lotérica, e dizia lá que no Brasil nós estamos no tempo em que na lotérica a caneta Bic tem que ser amarrada para as pessoas não roubarem. Aquilo, olha bem, o que significa isso no mundo moderno? Isso é coisa que nós pensaríamos na Idade da Pedra, porque ainda nem lá teria isso, porque se respeitaria o direito individual, mesmo do ancestral. E isso ainda acontece, né? Você vai hoje, tira o seu tempinho, você está agora acompanhando a gente, daqui mais um pouco, dê um pulinho até a lotérica e você vai perceber que tem uma canetinha amarrada com barbante. Por que aquela caneta está amarrada no barbante? Já pararam para analisar o que significa isso? É quase impensável de que você está amarrando aquilo ali porque alguém vai roubar uma caneta Bic. Olha onde nós estamos. Bom, já estamos entrando para um outro caminho, que já não é mais só o caminho da liberdade, mas o caminho da civilidade das pessoas, que hoje está em falta. E nós vamos voltar num próximo dia tratando sobre a civilidade das pessoas. Eu vou tratar sobre a coisificação das pessoas, sobre a algoritmização do ser humano, que nós hoje estamos sendo conduzidos e estamos esquecendo da obra mais prima e essencial, que é a educação. E é essa linha de raciocínio que nós vamos empreender nos próximos encontros, não é? André, Rio de Janeiro, um grande abraço. Estou querendo dar outro caminho. Quero fazer outra visita a você, lá naquela ilha de Búzios, Cabo Frio, terra maravilhosa do Rio de Janeiro. Um grande abraço, André. É uma satisfação também tê-lo por aqui. Ainda há pouco estava o Harley Ximenes, do Ceará também. Um grande abraço para aquele povo de Fortaleza, que sempre me recebe tão bem quando vou andando pelo estado do Ceará. Enfim, passada a hora, Elaine Cristina. Ô Elaine, um grande abraço. Você sempre assídua nas nossas redes sociais. Obrigado mesmo. Mas eu acho que nossa conversa hoje vai chegando ao final. Quero agradecer a todos que estão acompanhando ao vivo e também aqueles que acompanharão daqui a pouco nas redes sociais, que isso vai para a nossa fanpage e você vai poder naturalmente assistir depois, não é? Carnaúba ligada, obrigado pessoal de Carnaúba, Aredes Batista também, todas as pessoas acompanhando, mas o mais importante nesse exato momento é que o conteúdo da nossa conversa tenha sido útil e importante para a formação de um Brasil melhor, para a formação da cidadania brasileira. Um grande abraço a você e amanhã às 18 horas nós temos um novo encontro e vamos trazer mais uma temática de grande relevância para a formação da democracia e da cidadania brasileira. Valeu?
Um abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.